Isso aqui o profeta disse, né? A taça das obras abomináveis da igreja romana não tinha acabado. Agora começou do lado protestante. Lutero, através de julgamento pobre, incitou a batalha e, desse modo, causou a morte de multidões. Quer saber quantas pessoas, pastor? Sabe quantas pessoas morreram? Deixa eu ler aqui. Esta batalha abateu entre 100 e 300 mil camponeses e agricultores mal armados e mal conduzidos. Os sobreviventes foram multados e obtiveram poucos ou nenhum de seus objetivos alcançados. Os camponeses enfrentaram obstáculos intransponíveis. Eles eram Como que você vai defender, pastor? Como que você vai tomar lado com uma força superior? É injusto. Uma briga totalmente injusta. Desigual. A natureza democrática do seu movimento deixou-os sem uma estrutura de comando e eles não tinham artilharia nem cavalaria. Muito bem. Veja, pastor, o senhor está vendo aqui qual que era a condição desse povo para julgar um caso. Lutero estava sendo juiz aqui, porque ele tinha peso na palavra dele. Eles não tinham artilharia nem cavalaria. A maioria delas tinha pouca, se alguma, experiência militar. No combate, muitas vezes se viravam e fugiam. Foram massacrados pelos seus perseguidores. A oposição tinha experimentado líderes militares, exércitos bem equipados e disciplinados e amplo financiamento. Mesmo sabendo disso, pastor, quando eles se levantaram contra a aristocracia, eu peguei as próprias palavras de Lutero. Aqui é o próprio documento dele. Estamos tirando isso do livro A Igreja Peregrina. Agora eu estou pegando de um outro documento que ele escreveu. Lutero escreveu a respeito do que tinha que se fazer com esses camponeses. Sim. No texto intitulado Contra as hordas assassinas e ladras dos camponeses. Foi assim que ele rotulou esses camponeses. Hordas são multidões. Hordas assassinas e ladras. Ele incita os príncipes para que retaliem implacavelmente. Palavras de Lutero. Eles devem ser picados, asfixiados, esfaqueados, secretamente ou publicamente, por todos aqueles que puderem. Assim como quando se mata um cão que está com raiva. Que diferença tem isso aí da igreja romana, na época? Que espírito estava inspirando para isso aí? Pastor, isso não lembrando a questão que Lutero também foi a inspiração de Hitler para perseguir os judeus. Perfeito. Que o profeta disse que ele executou as palavras de Lutero. Porque quando você fala para uma congregação, de suas 300, 500 pessoas, quem sabe é um povo ali dentro que não vai tomar aquilo ao pé da letra e fazer aquilo. Mas aquele que está ali dentro, justamente esperando uma oportunidade para executar um plano criminoso, ele vai fazer. Mas veja a justiça. Por isso que nem todos os membros, né, Billy, agem de acordo com o que o pastor manda. Exato. Eles são comedidos, vão orar. Eles têm mais discernimento. Tem outros que estão ali já com o espírito também preparado. Não são convertidos, entendeu? Para cumprir aquilo. Não, o pastor falou. Exato. Agora é o seguinte, vou obedecer. Agora nós vamos obedecer, nós vamos fazer certo ou errado, nós vamos obedecer ao líder. Porque tem comando, ou tem membros que eles são mais como a palavra que eu quero dizer assim, eles são mais ligeiros, eles são mais rápidos do que o próprio pastor para executar. Eles querem só um comando para executar. Exato. Aí já, uma coisinha aqui, ele já sai destruindo todo mundo. Não é à toa, pastor, que debaixo, Deus não deixou passar isso aqui. Que no livro das Eras, página 226, Deus lembrou disso. Deus falou assim, olha, não somente Lutero através de julgamento pobre, porque é um julgamento muito pobre ele falar essas palavras, pastor. Sim. Mesmo sabendo que essas pessoas... Bom, se são dois exércitos, pastor, tem artilharia, tem cavalaria desse lado, tem artilharia e cavalaria desse lado, então é o seguinte, pode se pegar, é justo. Mas como que você vai incitar a artilharia, o exército, contra os civis, pastor? Não, inclusive, nós vamos falar nisso também, num outro programa, sobre os índios, Apaches. Exato. A luta que eles tiveram para defender a sua própria pátria. Perfeito. E o massacre que eles sofreram. E o profeta disse que eram verdadeiros americanos, defendendo seus princípios, e morreram pela injustiça que fizeram. Pela injustiça, porque os seus opositores eram muito maior em número. Então, é o que nós estamos vendo. Perfeito. A guerra continua, a mesma coisa. A história se repete, pastor. Os personagens são os mesmos, os nomes mudam. Então, não somente Lutero, através do julgamento pobre, incitou a batalha e, desse modo, causou a morte de multidões. Entre 100 e 300 mil pessoas morreram lá. E como muito bem lembrado foi, o profeta disse que Hitler levou a cabo o que Lutero havia dito, né? Então, realmente... E aí, Quanto que pesa?
a palavra de um líder. Exato, exato. Se ele não for um homem para desarmar e ser usado para desarmar o povo, ele vai criar um exército... Mas, pastor, aquele que tomar da espada, pela espada cairá. Sempre vai ter aquilo que se planta se colhe, não é? Então, nós vemos que realmente isto é fato, é história.